Exame parasitológico cutâneo. Afinal, que porra é essa? Salve, salve galera do microscópio! A parasitologia cutânea é a base principal do diagnóstico dermatológico e o principal exame de rotina é o raspado de pele. Eu acho que é o exame mais mal colhido que a gente recebe na rotina laboratorial. Ou vem pouco material, ou vem colhido de área errada, ou até mesmo poderia ser usada uma outra técnica ao invés do raspado propriamente dito para fechar aquele diagnóstico e simplesmente acabam fazendo o raspado como de rotina e só. Quando que eu devo colher, como eu devo colher, quando eu devo pedir esse raspado de pele? Sempre que eu tiver uma lesão cutânea e plana, aí vale a pena a gente raspar. Ela pode ser alopécica ou não, pode ser pruriginosa ou não, isso independe. Mas se é plana, vale raspar. Se tiver crosta em cima, primeiro tira a crosta, pode usar gases, soro fisiológico, seca a lesão e depois colhe. Se a lesão for úmida e plana, ao invés do raspado, muitas vezes é muito mais interessante a gente fazer um imprint, um decalque. Mas ó, ao invés de a gente ficar aqui imaginando como é que é uma boa coleta desses materiais, vem comigo que eu vou te mostrar uma coisa. Então, pessoal, quando a gente fala da coleta do raspado de pele, o que a gente precisa de material? Basicamente, lâmina de vidro e lâmina de bisturi. O tamanho de lâmina de bisturi pode variar do 22 ou 24, não precisa ser muito pequena não, tá? Então é isso que nós vamos utilizar agora para fazer a nossa coleta. E aí, obviamente, a gente precisa do nosso cachorro, que aqui está representado por um kiwi. Então, aqueles cachorrinhos de pelinho baixo, nós vamos fazer o movimento com a lâmina inclinada até sangrar a pele do animal. Eu preciso que sangre essa pele, porque é sinal que eu consegui atingir a derme e é sinal que eu vou ter material suficiente para essa coleta. Então, conforme eu vou fazendo esse movimento do raspado, o material que eu consigo aqui na lâmina de bisturi é o que eu passo para minha lâmina de vidro. Quando a pele está muito seca, às vezes a gente não consegue tão fácil esse material. Uma dica é pingar um golinho de óleo mineral na própria lâmina de bisturi, pode ser até o óleo de imersão também. E aí você continua o movimento do raspado até sangrar. E aí eu acabo tendo mais material na lâmina de bisturi para eu passar isso para minha lâmina de vidro. E aí eu passo todo esse material que eu estiver conseguindo. Eu posso ir repetindo esse raspado na mesma lesão até que eu consiga o sangramento. A partir do momento que eu obtive esse sangramento, eu já posso fazer em outro ponto de quantas lesões forem necessários. Quando eu faço essa coleta usando o óleo mineral, aí eu termino essa coleta, cubro o meu material com uma lâmina seca para que eu não perca e depois daqui eu vou fechar para mandar para o laboratório. Eu não consigo realizar o imprint na própria lesão do raspado porque eu lambuzei tudo com o óleo e aí isso vai me atrapalhar. Mas se eu faço esse raspado sem a utilização do óleo, eu vou estar provocando uma lesão ali no local, né? Porque por mais que tenha a lesão da pele, a nossa lesão vai causar um sangramento. E aí em cima dessa lesão que eu provoquei, aqui eu consigo utilizar o meu material, que eu consegui fazer ele bem profundo, eu consigo pegar uma lâmina limpa e em cima dessa lesão eu consigo fazer um imprint. Então eu faço aqui um decalque e esse material eu também vou enviar para o laboratório para avaliação. É importante, principalmente quando for lesão úmida, deixar secar esse material que está aqui na lâmina antes de cobrir com outra em cima, tá? Então eu espero ele secar para depois cobrir com outra. Então aqui eu já tenho duas lâminas de raspado para o envio e uma de imprint. Eu também posso colocar essa do imprint dentro de um porta-lâmina. Muitas vezes o próprio laboratório oferece, aí você não precisa nem esperar secar, você já põe aqui dentro e manda esse material para o laboratório. Deixa a lâmina aqui dentro. As do raspado, como a gente precisa fechar, aí daqui a pouquinho a gente já fecha para colocar.
Outra coisa, se eu tenho lesão com crosta, supondo que essa etiqueta aqui é uma crosta, não adianta eu ficar raspando em cima dessa crosta que eu não consigo material. Então eu retiro essa crosta com solução fisiológica, coisas do tipo, para trabalhar com o material que está aqui embaixo, tá? Se eu tenho lesão ulcerada, vamos causar uma úlcera aqui no nosso paciente. Lesão ulcerada. Tem uma lesão ulcerada, eu não preciso necessariamente fazer o raspado, porque é uma lesão que é bastante hemorrágica, a maioria das vezes, então eu posso já vir direto aqui e fazer o imprint para essa coleta. E aí com esse material aqui eu consigo uma avaliação suficiente. Muitas vezes lesão de demodésica faz lesão muito umedecida, porque tem piodermite secundária e tudo mais, e aí eu consigo fazer o imprint e muitas vezes pegar o ácaro na própria avaliação desse imprint com essa secreção, tá? Então sempre for material úmido, lembrar de deixar secar. Depois de seco, pode cobrir com outra lâmina e mandar para o laboratório. E aí a outra técnica que nós vamos comentar, que auxilia e muito para o raspado, é a avaliação com a fita de acetato. Então numa área que tem a lesão, eu dou um beliscão nessa pele do animal, pego um pedaço de durex mesmo, que é a fita de acetato. Nessa área que eu belisquei, eu colo, esfrego, posso beliscar novamente, retiro isso e aí eu colo aqui em cima da lâmina e mando exatamente assim. Essa eu não preciso nem cobrir, eu mando direto essa fita de acetato grudada na lâmina. Uma outra opção é colocar uma gotinha de óleo de imersão aqui embaixo, antes de eu grudar a fita, e aí grudar a fita em cima, que aí elimina a formação de bolha de ar, então às vezes facilita na hora da avaliação, tá? Mas a pesquisa aqui direto a gente vai fazer para ácaro. Então sempre que a gente trabalha com a fita de acetato, a gente tem a possibilidade de fazer pesquisa de ácaro, tanto demodésica quanto o sarcóptes, a gente consegue avaliação. Para demodésica é uma técnica muito boa, ajuda demais e é pouco invasiva. Então, a área de lesão de demodésica, que geralmente é cabeça, em volta de olho, em volta da boca, é interdigital, então fica fácil da gente trabalhar com a fita, porque é pouco invasivo, são lugares que são ruins para a gente fazer o raspado, e eu consigo uma boa avaliação da parte de ácaro. Pro raspado de pele, que é esse que a gente faz mais profundo, eu consigo também a pesquisa de ácaros aqui e também de artroconídeos de fungo ou esporos de fungo, principalmente aqueles que estão habitando a parte de pelo, então eu consigo fazer essa visualização direta aqui também. E o imprint, que é o que a gente faz, a gente consegue fazer a coloração, então a gente avalia tanto malacésia quanto bactérias aqui presente. Eu consigo com o imprint fazer tanto coloração simples, como panótico, quanto a coloração de gram, se for o caso de uma avaliação de bactérias, porque a gente precisa de um pouco mais de detalhes aí com relação a ser material gram positivo ou gram negativo. Então, numa única coleta, a gente consegue associar as três técnicas e ter uma avaliação bem completa com relação a isso. Um substituto do imprint, caso seja uma lesão que não está de tão fácil acesso para encostar a lâmina, por exemplo, meio de dedo, é fazer com o suave. Então, você pega um cotonete e faz o suave na lesão, e aí esse material você passa para uma lâmina, fazendo em forma de filas aqui na sua lâmina. Também é importante deixar esse material secar ou colocar no porta-lâmina para enviar para o laboratório, certo? Lembrando sempre, quando a gente faz o envio, é importante que a gente tenha esse material bem fechadinho, então a gente fecha as extremidades com durex, com esparadrapo, com o que você tiver ali em mãos, e sempre fazer a identificação de todos os materiais que você está enviando. Sempre que possível também colocar na requisição do exame os tipos de coleta que você fez, descrever lesão, trocar uma ideia com o patologista que vai avaliar essas amostras para a gente sempre tirar o máximo de proveito aí da nossa coleta. Tenta fazer essas técnicas, associa o tipo de coleta com a suspeita clínica para explorar mais esse diagnóstico dermatológico. Segue com a gente!